A conta da crise climática chegou. E a grande pergunta é: quem é que vai pagar por ela? Essa é, sem dúvida, uma das questões mais complicadas e urgentes do nosso tempo. E a resposta para ela está no centro de uma disputa global gigantesca que envolve justiça, história e, claro, muito dinheiro. Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente começar a desembolar esse novelo, a primeira pergunta parece até meio óbvia. Afinal, de onde vêm as emissões que estão esquentando o nosso planeta? Acontece que a resposta, essa pode surpreender bastante. Olha só que impressionante o que esse dado mostra. Um relatório super recente, o relatório de desigualdade climática de 2023, traz um número que é de cair o queixo. Os 10% mais ricos da população do mundo são responsáveis por quase metade de todas as emissões. É isso mesmo. Um grupinho pequeno polui tanto quanto os outros 90% do planeta inteiro juntos. É uma desigualdade, assim, brutal. Então, se a coisa é tão desigual entre as pessoas, como é que isso se reflete lá na mesa de negociação entre os países? Será que existe alguma regra, algum princípio para guiar essa divisão de tarefas? A resposta é sim, existe. E o mais interessante é que esse princípio que nasceu aqui no Brasil se tornou a espinha dorsal das negociações do clima, tentando justamente equilibrar essa balança. O nome pode até parecer complicado. CBDR, que quer dizer responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Mas a ideia por trás é bem simples e bem justa. Comuns porque, a crise climática é um problema de todo mundo. O planeta é um só. E diferenciadas porque, vamos combinar, não foi todo mundo que criou o problema na mesma medida e nem todo mundo tem a mesma grana para ajudar a resolver. E a origem disso é motivo de orgulho, viu? Foi uma proposta da diplomata brasileira Vera Pedrosa, lá na histórica Conferência Rio 92. E desde aquele momento, esse conceito virou a base de tudo, reconhecendo oficialmente que cada país tem um papel diferente nesse tabuleiro. Na prática, o que aconteceu foi que o mundo foi dividido em dois grandes blocos para essas negociações. De um lado, os países do chamado Anexo 1, que são as nações ricas, já industrializadas, e do outro, os não Anexo 1, que somos nós, os países em desenvolvimento. E é exatamente aí que a conversa começa a ficar mais tensa. Pois é, essa divisão virou o centro de uma briga que parece não ter fim. E para a gente entender o ponto de cada lado, tem uma analogia que é perfeita. A diferença entre olhar para uma foto e assistir a um filme. Isso aqui resume o impasse de um jeito genial. Os países ricos gostam de mostrar a foto. Eles apontam para os dias de hoje e dizem: olha lá, a China e a Índia estão emitindo um monte agora. Enquanto isso, os países em desenvolvimento, como o Brasil, pedem para todo mundo ver o filme completo. Um filme que começa lá atrás, na Revolução Industrial, e mostra quem foi que encheu a atmosfera de carbono por mais de 200 anos para poder se desenvolver. É como diz a fonte que a gente está analisando aqui. A responsabilidade não é um retrato do momento. É um longa-metragem histórico. O argumento é claro. Os países em desenvolvimento também têm o direito de crescer, de tirar sua população da pobreza, e para isso precisam de tempo, de dinheiro, de tecnologia, coisa que os países ricos já tiveram, muitas vezes poluindo sem restrição nenhuma. Só que, mais recentemente, essa discussão toda ganhou um novo tempero. O foco começou a mudar, não mais só das fronteiras entre os países, mas também para dentro delas. A pergunta que começou a surgir foi a seguinte: e se a linha que realmente importa não é a que separa um país do outro? E se a verdadeira fronteira for aquela que separa os muito, muito ricos do resto de nós em todos os lugares do mundo? E aí a gente chega num ponto central. O esforço para reduzir emissões tem que se concentrar nos mais ricos, não importa o passaporte deles. A responsabilidade principal, a maior fatia da conta, tem que ser daquela elite econômica global, seja ela de um país rico ou de um país em desenvolvimento. E é aqui que a gente encontra a ironia mais cruel, a maior injustiça dessa história toda. As pessoas que menos contribuíram para criar essa crise, as mais pobres, em qualquer continente, são invariavelmente as que mais sofrem. São as que perdem a casa na enchente, que ficam sem a colheita por causa da seca, que não têm recursos para se adaptar. Então, a partir dessa constatação, está surgindo uma nova abordagem. A ideia é pegar aquele mesmo princípio das responsabilidades diferenciadas e aplicar ele dentro de cada país. Ou seja, criar políticas onde quem tem mais, quem consome mais, quem polui mais, também paga mais e se esforça mais para mudar. É o famoso princípio do poluidor-pagador, só que aplicado diretamente às pessoas e às empresas.
E para ver como isso tudo funciona na vida real, a gente pode olhar aqui para casa, para o Brasil, que muitas vezes é visto como um espelho da realidade desigual do nosso planeta. Por que isso? Porque o Brasil tem, aqui dentro das nossas fronteiras, todos os dilemas que o mundo enfrenta em escala global. A gente tem um potencial gigantesco, mas, ao mesmo tempo, uma injustiça social que é histórica, que é profunda. O Brasil é, de certa forma, um laboratório do futuro do planeta. E essa é a nossa dupla realidade, né? É o nosso grande desafio. De um lado, a gente tem ilhas de excelência, avanços incríveis na ciência, na cultura, um padrão de vida de primeiro mundo para uma parte da população. Do outro, a gente convive com uma injustiça estrutural profunda, com desafios enormes de saneamento, moradia, segurança. O dilema brasileiro é o dilema do mundo. Como é que a gente cria um modelo de desenvolvimento que seja próspero, sustentável e, acima de tudo, justo para todo mundo? E tudo isso nos leva a uma reflexão final, muito forte, no embaixador Marcos Azambuja, que foi uma das cabeças por trás da Rio 92. Ele fala que o Brasil é basicamente uma síntese do planeta. E a conclusão que ele tira disso é provocadora, e não dá para escapar dela. Se o Brasil não der certo, o mundo não vai dar certo. O sucesso do Brasil em resolver as suas próprias contradições não é só uma questão nossa. É um teste para o futuro de todos. A questão que fica no ar é: será que a gente vai estar à altura desse desafio?